Fala galerinha, tudo bem aí com vocês? Felicidades aí aos leões e leoas aí. Acabei de deixar aqui meu guri aqui na escola, né? E mais cedo eu fui dar uma volta com minha filhinha e fiz uma pequena reflexão sobre um vídeo de uma influenciadora que tem pregado a não religiosidade, o ateísmo e tudo mais, né? E eu quero dizer que primeiramente agradecer aos irmãos aí pelo apoio, pelas visualizações, pelos comentários do último vídeo, né? Que foi acerca do crescimento da apostasia em outros países, né? E que está chegando ao Brasil. E eu quero muito agradecer a todos. A gente tem crescido em número, tem crescido em número de visualizações, em números de inscritos. É um canal pequeno, eu peço a ajuda de todos. Eu estou até fazendo essa introdução aqui para poder pedir para que você se inscreva, deixe o like, vá até o final, dá uma olhada nesse raciocínio, veja se você pode me ajudar com isso, porque o meu objetivo aqui é observar a vida através de uma ótica cristã sem frescura e entendendo a ótica das outras religiões também, ou daqueles que não têm religião, como os ateus, os agnósticos e tudo mais, né? Então, espero que você possa me dar esse crédito de estar comigo até o final. E é um raciocínio sobre uma parte do que ela fala é muito ligado ao que aconteceu no passado com as mulheres religiosas ou dentro da religião durante um bom período de tempo, mas que hoje, e pelo entendimento, né, porque Paulo mesmo diz, né, roga a vós, pois, irmãos meus, que apresentei vosso corpo em culto santo e racional a Deus, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né, pela renovação do nosso entendimento, né. Então, o nosso entendimento tem sido renovado, temos aprendido, a religião tem ajudado muitas pessoas, seja ela qual religião for, né? Tem dado norte a muitas pessoas, e a gente está aqui para poder falar da vida sob uma ótica religiosa sem muita frescura, né? E com um pouco de estoicismo também, né? E agradecendo sempre a Deus, agradecendo as pessoas que têm apoiado. E vamos pro vídeo aí. Deus abençoe, obrigado a todos. E tá em vertical o vídeo, mas é porque eu tava dando uma caminhada, eu fiz uma reflexão, falei, vou postar isso aqui, porque realmente nós homens aí temos sofrido com esse tipo de pré-julgamento. Deus abençoe a todos aí, muito obrigado. E bora pro vídeo. Valeu! Você já parou para pensar por que tantas religiões prometem a salvação como se isso fosse a solução para todos os nossos problemas? A ideia é quase sempre a mesma. Siga as regras, cumpra os rituais, abra mão de quem você é, e você vai ter uma eternidade de paz, felicidade e glória. Mas e se essa regra, ao invés de te libertar, estiver te prendendo? E se ao esperar por um paraíso futuro, você estiver adiando a vida que poderia viver agora? Muita gente cresce ouvindo que o sofrimento faz parte de um plano maior, que a dor tem um sentido mesmo quando ela te destrói, e que se você aguentar calado, um dia tudo vai ser recompensado. Mas enquanto isso, a vida vai passando, e as oportunidades de mudança real, aqui e agora, vão sendo deixadas de lado. E o presente vira um simples corredor de espera, como se o agora fosse só um teste para depois. O problema é que, ao viver nessa lógica, muita gente se acostuma com a injustiça, aceita relacionamentos abusivos, tolera opressões, engole o sofrimento com a esperança de que tudo será recompensado no final. Foi assim que várias mulheres, por exemplo, foram silenciadas na história, ensinadas a obedecer, a se submeter e a não questionar. Porque a promessa era clara: se elas fizessem tudo direitinho, elas seriam salvas. Mas a que custo? Quando a salvação depende da sua negação, ela não é liberdade,
é controle. E essa ideia não está só presente nas religiões que nós costumamos chamar de fundamentalistas. Até nos discursos mais suaves há uma lógica bem parecida. Só existe valor em você se você se encaixar em um modelo idealizado. E esse modelo geralmente exclui quem pensa diferente. Mas e se a gente virar a chave? E se ao invés de a gente buscar a salvação futura, a gente começar a se perguntar: como eu posso viver melhor agora? O que eu posso fazer hoje para transformar a minha realidade sem esperar que algo mágico resolva tudo? A salvação não precisa ser uma promessa distante. Ela pode estar na sua anatomia, no seu pensamento crítico, na sua capacidade de agir com consciência e propósito no mundo. Você não precisa da eternidade para viver com sentido. O sentido pode estar no presente, no agora e nas escolhas que você faz todos os dias. E talvez essa seja a maior liberdade que alguém possa conquistar. Parar de ficar esperando o que nunca veio e começar a viver de verdade. Fala, galerinha, tudo bem? Felicidade aí aos leões e leoas aqui. E eu saí para dar uma volta com a Bibo aqui de carrinho. Eu dou uma volta com ela praticamente todos os dias para ela poder pegar sol, né? Para ela poder distrair também, ficar mais tranquila, não ficar em casa direto, porque a minha esposa está trabalhando de noite, então, e eu esses dias estou parado sem estar podendo trabalhar. E eu tô cuidando deles. Saí para dar uma volta com ela e aí me chamou a atenção um vídeo que eu vi agora há pouco sobre uma influenciadora que eu já fiz uns 2 vídeos dela aqui. Se tiver muito barulho aí, vocês me perdoam, que é por causa do local que tô passando aqui, tem carro. E aqui em Goiânia é bem movimentadinho nesse setor aqui, um lugar maravilhoso de viver, mas é bem movimentadinho. Que já é mais tranquilo, né, Bibo? Dá um oi aqui, Bibo, ó. Ela não quer falar nada não. Mas aí o que acontece, pessoal? Eu vi uma situação na qual ela fala acerca da religião, da religiosidade, né? E ela milita contra a religião em si, né? Ela se diz ateia, né? E já foi praticante de religião durante um período de tempo. Isso é comum, pessoal. Tem muitos grandes intelectuais que já foram cristãos e hoje são ateus. Muitos cristãos de renome, até o próprio companheiro de pregação do Billy Graham, né? Ele era cristão e hoje ele prega contra a religião, né? Então, isso é normal, é mais comum do que a gente imagina em qualquer âmbito e classe. Mas ela fala muito nesse vídeo, que eu vou colocar aí para vocês, e ela fala acerca da condição das mulheres dentro da religião, que por causa da religião muitas mulheres foram oprimidas, né? E magoadas durante um bom período de tempo. Só que o que acontece? Para hoje, pessoal, hoje não se prega mais, não se prega isso na igreja hoje. Isso não é pregado na igreja. A mensagem central da Bíblia, na realidade, é a figura de Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, né? E isso não é pregado. Não tem essa pregação de submissão da maneira a qual ela coloca, né? Às vezes eu sinto nela um pouco de tristeza no olhar e tudo, como se algo já houvesse acontecido com ela, né? Isso eu estou apenas dizendo aqui, mas eu não tenho certeza, não posso afirmar isso, né? E aí, o que acontece é que ela generaliza, ela diz: quantas mulheres não foram ofendidas ou não ficaram presas
A religião deixa você preso, não deixa você pensar, te coloca num conjunto de regras que não te deixa ter liberdade e não te faz pensar. E aí ela parte para esse lado que eu considero um pouco apelativo, até porque hoje em dia não é pregado isso nem no cristianismo, nem no espiritismo cristão, nem no catolicismo, nem no evangelismo, no evangelho. Não se é pregado isso, né? E nós, homens de hoje, o que acontece? A gente não merece ser punido por isso, pelo erro do passado do outro. Há de se respeitar o indivíduo. Então hoje em dia nós homens estamos tendo dificuldade, mesmo se a gente for bom pai, bom esposo, né? Eu tenho 2 filhos, meu outro filho não está aqui agora, ele gosta de dar essa caminhada comigo. E a gente, mesmo sendo bom pai, a gente sofre com isso. Quando eu vou a alguns lugares, eu já não gosto mais tanto de ser atendido por mulher, porque você já chega pré-julgado. Eu ainda tenho um probleminha de visão e tal, que a pessoa ainda me olha e dá aquela dó, alguma coisa, né? E aí aquebranta mais o coração. Mas pro homem classe média aí, o hétero branco aí, tá enrolado, porque muitos lugares que ele vai ser atendido, ele já é pré-julgado, né? Já tem o estigma do agressor, da prepotência física. E não é isso que acontece, pessoal. A gente não deveria julgar o outro diretamente pelos erros do passado de uma religião, porque isso são questões individuais, né? O homem grosso, ele vai ser grosso sendo religioso ou ateu, entendeu? Cabe a ele mudar. Por exemplo, existem religiões que são ateístas, como o hinduísmo, o budismo, algumas partes do hinduísmo sim, mas o budismo que busca a centralização no próprio homem e que o homem busca a sua paz interior, e que muitos, quando se convertem, é que eles vão mudar. Você lembra do Dado Dolabella falando que só era agressivo porque comia carne? Então, ele foi pro vegetarianismo, veganismo, e agora ele é um cara que não é mais agressivo. Você entende o que eu quero dizer? Então, ela faz esses questionamentos e coloca em xeque toda uma categoria de homens. Eu sou um bom pai. Hoje, para mim, não importa se eu ando bem vestido ou não, se eu deixei de beber ou farrear ou fazer alguma coisa, se eu troquei, se eu já parei de tomar refrigerante para minha saúde, para eu poder ficar mais, entendeu? Estou matando os meus desejos um pouco para poder... Bibi gosta de Fusca, né, Bibi? Para poder cuidar mais dos meus filhos, da minha esposa, de mim, entendeu? Não importa se eu ando na rua com a fralda de bebê pendurado no ombro, e que o que importa para mim é que eles sejam felizes, assim como Cristo vive em mim e não mais eu espero que meus filhos vivam em mim, e que em mim eles tenham alegria, que eles tenham paz, tranquilidade, amor dentro do coração deles, que eles possam ser boas pessoas. Estou criando meu filho para ser um bom homem, nunca ensinei ele a agredir ninguém, nem vou ensinar. Então eu crio ele para ser homem, eu crio ela para ser uma boa mulher. Ele pode ser um bom engenheiro, um bom borracheiro, ou um bom pedreiro. O que me importa é que ele seja bom, que ele seja um bom homem. Ela pode ser uma boa psicóloga ou uma boa manicure, isso não importa. Para mim o que importa é que ela seja uma boa mulher, que ela tenha princípios, que ela cresça bem, que ela viva bem, e que eu vá me dedicar a isso. Que eu cada dia mais morra a minha vontade e prevaleça a Deus, assim como Jesus fez por nós. Ele passou a vida toda aqui se esvaindo das suas próprias vontades humanas, seus desejos humanos, para cumprir uma missão do Pai e chegar a ter uma redenção. Então,
Eu não vou para ali não, que ali é mais movimentado. Então o que que acontece? Esse generalismo, né? Isso aí acaba dificultando a vida do homem moderno. Dele impacta nas ações que ele vai tomar, impacta de às vezes seu marido, ou seu filho, seu esposo, seu namorado, seu pai, tomar uma atitude que necessita da testosterona dele ali naquele momento, para que ele tome uma ação que pode, e ele tem condições, ele às vezes está preparado para aquilo, tomar aquela atitude, que pode melhorar a condição, a situação de vida de toda uma família, por questões filosóficas que às vezes podem atrapalhar o desenvolvimento dele como homem perante a sociedade. Às vezes a gente hoje já está travado. As meninas sabem, os homens já estão tendo dificuldade de chegar nas mulheres para conversar, já não está tendo uma abertura, eles já estão cada vez mais tímidos, eles têm cada vez mais dificuldade. E essa é uma situação que vai aumentar e vai piorar, entendeu? Uma vertente do ateísmo está pregando isso, para que as pessoas se desvencilhem de suas religiões, seja a Umbanda, seja outras religiões de matriz africana, seja religiões orientais, como, né, os hindus, os shintoístas, seja os católicos, principalmente os católicos são mais perseguidos do que os evangélicos. Então assim, a gente evangélico às vezes a gente cobra muito, fala muito, mas eles são mais perseguidos. Os espíritas são perseguidos nessas questões, entendeu? E nós evangélicos é porque nós pregamos uma coisa e muitos de nós estamos dando mau exemplo. Então é uma perseguição que nós estamos deixando o reino de Deus para viver o reino do mundo, e nós estamos buscando esses holofotes para cima de nós. E isso está atrapalhando a nossa pregação, a nossa caminhada aqui na terra. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Isso é impossível. Hoje em dia, com os meios de comunicação, com a facilidade que você tem de pegar um telefone e filmar e falar, então isso é praticamente impossível. Ou nós tomamos uma nova atitude, ou nós vamos dificultar o resto da nossa pregação. E a pregação ateísta está crescendo nesses pilares, estão se fortalecendo em nossas fraquezas. Olha para você ver o quanto nós pré-julgamos, e quando pré-julgamos também, nós já às vezes acabamos condenando as pessoas. Por exemplo, o caso do Daniel Alves, o caso do Jack Sparrow, esqueci o nome dele, lembra aí pessoal o nome dele, agora eu esqueci. Johnny Depp. O caso do Johnny Depp, esses dias para trás o Otávio Mesquita foi acusado de assédio pela Juliana lá do The Noite, e tá dando um boró, entendeu? Então assim, nós homens hoje já estamos entrando no jogo perdendo, e nós estamos facilitando essa narrativa. Mas o que acontece é que existe mais trigo do que joio ainda, pessoal. Existem bons homens dedicados à família, bons homens que têm vontade de ter uma família. Existem caras aí que estão buscando alguém a quem se dedicar, buscando pessoas boas, com o coração aberto, com a mente aberta, né? Que tenham princípios, para que eles possam dividir um período da vida. E essa pregação está acabando com isso. Estamos empoderando as mulheres de maneira errada. Esse empoderamento está errado. O poder que nós devemos dar a ela também é o poder da escolha e da decisão, junto conosco. Mas na realidade estão lutando para apartar, para separar homem e mulher, homem contra mulher, branco contra negro,
é rico contra pobre. E essa questão não tem classe social. O rico é discriminado como o velho da lancha. O pobre é discriminado como o tarado. Você entende? O rico ainda sobressai por causa do poder aquisitivo, mas o julgamento é o mesmo. Entendeu? O julgamento é o mesmo. E isso tem dificultado a vida do homem. Então esse tipo de pregação aí, ela está se apoiando na falha humana e colocando a culpa na religião. Você está entendendo? Isso é uma falha humana, não uma falha da construção, da arquitetura da religião hoje. Eu nunca vi ninguém pregar isso. Entendeu? Nunca vi ninguém pregar isso. Nem numa missa, nem numa reunião espírita, nem num culto evangélico. Nunca vi isso. Então isso tem dificultado. Não caia nessa. Isso é uma falácia, pessoal. O ato da pessoa ser ateu ou não, ela não pode impactar a sua fé. Você também não tem que lutar contra isso, não. A nossa luta é contra a carne e o sangue. Não é contra a carne nem com sangue, mas sim contra os principados e potestades nos reinos celestiais, nos lugares celestiais. Então, o que acontece, nós temos que respeitar o individualismo. Se o cara é ateu, glória a Deus, abraça ele, pega na mão dele e ele vai dispor a ideia dele e você vai dispor a sua, só isso. Você não tem a obrigação de converter ninguém, você não tem que ficar pegando no pé de ninguém para converter, você tem que aceitar o cara. E tem muita vertente do ateísmo aí que está lutando para que as pessoas tenham uma igualdade, sem o dogma da religiosidade. Então hoje, ou a gente age dessa maneira, ou a gente vai sofrer muito no futuro, porque tem crescido, nós temos que aprender a lidar com isso. Deus abençoe todo mundo aí. Obrigado por esse minuto de reflexão. Eu só mandei aqui pra gente poder conversar um pouquinho. Deixa aí a sua opinião sobre isso. Tudo bem? Deixe sua opinião aí. Vamos conversar. Vamos ser felizes. Vamos amar. Como diria Renato Russo, vamos amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? Um homossexual que lia mais a Bíblia do que muitos de nós aí. Deus abençoe, até mais.